Bora lá, Fiel, para as últimas notícias do Corinthians. O Mano aqui da Rádio Energia FM trouxe informações dos bastidores do Corinthians. Diz que o pau tá quebrando lá entre o Romeu Tuma Júnior e o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, depois daquela coletiva catastrófica de ontem, né? A segunda parte do vídeo aí tem informações também sobre mais uma proposta que o Corinthians recebeu do Nene White da Neoquímica Arena. Tá bem legal o vídeo? Curta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Green for me, Corinthians! As manchetes, novidades e... sei lá mais o que. No oferecimento Algo de Novibet tem novidade. Abriu 2 gols, pagamento antecipado garantido. Olá, hoje, agora à tarde, o Corinthians encerrou a preparação do jogo de amanhã, né? Já com o Memphis em campo. Então, amanhã, lembrando que o Corinthians venceu lá fora. O maior artilheiro da seleção neerlandesa. Foi gol contra quem? Ah, mas lá os caras também tem as babas, né? Tem Faz os números. Tem umas Bolívia lá também. Tem, que não viu agora, que teve um que me enfiou 11-1, acho que foi na Moldávia, né? Não é isso? Então tem as babas lá também, Noruega né? hoje meteu uma... Acho que o Acho que foi Haaland fez uns 5 11-1, gols. é isso aí. Então, olha... Amanhã o Trio Esperança tá em campo, irmão. Hã? Trio Esperança vai estar em campo. É, então, exatamente. O Tringin, né? Deve estar em campo. Fica só na expectativa do... como ele vai voltar, o Martínez. Você vê como ele vai voltar. Eu acho que ele não joga, porque deve ser titular Tá na hoje seleção, pela né? Venezuela. É jogo não dá decisivo. Não, até vai dar tempo, porque ele volta pro No Brasil, bonde. mas eu acho que ele deve ser preservado, porque ele foi poupado do primeiro jogo, ele tinha sido convocado, mas ele nem jogou o primeiro jogo da Venezuela e vai jogar hoje contra a Colômbia. Porque Deve ele ser como tava titular. parado, né? Por causa que ele fez uma cirurgia na mão, Sim. teve uma fratura no metacarpo e aí ficou parado, voltou já com a convocação pra seleção. Não, aqui Mas não vai fazer falta não, irmão. Vai E ele fazer precisa fazer... Temos a aí Venezuela o- precisa ganhar, né, mano? É, jogo decisivo, vai contra a Colômbia, Pra ir pra mas repescar. se não for ele é o Bolívia Charles, como- irmão. Tô tranquilo. É isso aí. Então, É o quê? possível Se for time ele é pra o amanhã... Charles. Tô tranquilo. É Charles. o Hugo Souza, que vai ter um esquema especial pra ele chegar amanhã pro jogo. Deve vir dormindo na madrugada. Aí o Hugo Ele Souza... vai jogar, irmão. Sim. Vai lá só pra tirar foto no banco, pra conhecer o Ancelotti, jantei do lado dele na mesa lá e pau no gato. Ainda e mesmo bem, que né? jogasse. Mesmo que jogasse, é goleiro, Mateuzinho, né? Gustavo Henrique, contrato renovado até o final de 2027. André Ramalho e Matheus Bidu. Maican, Charles, Breno Bidon e Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Parece seleção de 82. A gente sabe de cor parece. salteada a escalação, né? Dada pra não rodar igual, né? Não, aqui é diferente da seleção de 82 que foi incompetente e não ter ganho, porque era favorito e não ganhou. Aqui a gente mostra favoritismo na prática. Fala aí, Lelê. Não, assim, já dá um alívio, Bento. Só de ver, por exemplo, o Mateuzinho e Bidu de volta, né? Porque fazem falta aí quando não estão à disposição, já que as nossas laterais não têm a reposição. Na esquerda até tem o Angileri, que tá dando pro gasto, mas o Mateuzinho agora vai ter o Jacaré, que é o garoto da base que renovou. Hã? Não, e aí? Quê? Não, entendi. tô rindo do jacaré. O Jacaré, Jacaré renovou. do... Da base aí do Champ, do Corinthians. Mas eu acho que assim, por mais que o Atlético Paranaense ele tá tentando se recuperar na Série B, né? Porque ele tava lá embaixo, próximo inclusive da zona de rebaixamento da Série B. Sim. E agora os últimos 2 jogos, aí ele conseguiu 2 vitórias contra CRB e Botafogo de Ribeirão. Então já tá começando agora a pensar em tentar sonhar com a classificação, já se aproximou ali do pelotão de cima, né? Mas eu acho que, mesmo assim, essa retomada, aí tem o garoto Dudu lá, que fez um golaço Puskás, agora, nesse último jogo também, eu acho que não é páreo, né? Se a gente comparar as duas equipes aí, o Corinthians já conseguiu uma vitória lá. Então a obrigação tá toda com o Corinthians, o favoritismo também, né, Bento? Só não pode, claro, entrar de salto alto e acabar se complicando aí na partida. Mas acho que o Corinthians tem time e vem melhorando a sério, a questão do desempenho até para ganhar tranquilamente Eu amanhã, também acho. sem aquele sofrimento de se não for sofrido, não é Corinthians, que a gente sempre acaba tendo que falar aqui. Mas o próprio Corinthians aí, se a gente pegar o comparativo, o foco do Corinthians é a Copa do Brasil. O do Atlético Paranaense não é. Não. Porque no primeiro jogo até tinha o papo que eles poderiam mandar uma equipe totalmente reserva pra priorizar Eles o Campeonato estavam, Brasileiro da Série B. Eles acabaram mandando um time misto. Não era o 100% completo, mas era mais titular do que reserva.
Então o próprio foco do Atlético aí não tá dentro da Copa do Brasil, porque eles sabem que rodaram. Acho que não vai fazer Bateram nos resistência, né? trouxa. Tiraram os trouxa, passaram uma fase a mais dentro da Copa do Brasil. Os trouxa? Por quê? Os trouxa aí Isso tiraram... Isso aí foi um aborto da natureza. Isso Quem? aí- Eliminar os aconteceu, trica? É lógico. Tá de Duas brincadeira. vezes, né? Porque Não, foi eliminar Paulistão quem? e É Copa do nós? Brasil. Eliminou nós? Ou Não, eles? não, Tá não. falando? O Ah, Atlético foi no Atlético tirando- Paranaense, foi mesmo. Tô cara. falando do Atlético. Tá se doendo aí, ô Jean? Mas aí Eu também depois acho. é que o caldo porque eu- grossa, né, Não, mano? peraí, é que eu bati na cara comparo. dos dois. Eu bati na É cara que- do Atlético é que a Paranaense e na sua comparação também. pode Você ser a escolhe. mesma. O cara quer pulou falar. na lança aqui, mano. Não, mas Peito é na meu, lança. pra mim eu não me conformei ter perdido esses caras aí. Não, não é que você devendo perdeu, tanto. você tomou 2 coros já esse ano. Fez um gol 2 nesses... coros. E vou te falar, toda fase decisiva, manda lá o seu treinadorzinho fazer terapia pra esquecer o Corinthians. Aí, Ó, tá vendo? Você chamou pra Tá? você, ele Porra, não seu tava... Bento, mas, você cara, também, mas- seu Bento. Não, mas Deu eu- asa pra Calma, Eu cobra. não velho. sou um imbecil, velho. Ó, Não Leiloca, fazer um gol, Leiloca, velho. ó, faz mais umas contas de aposentado pra dar aumento pro Abel, sabe? Pra ele pagar um terapeuta caro pra Aí, esquecer ó, o Corinthians, não velho. precisa disso Tá. ainda. Agora estamos em outro nível de Mas, Libertadores. mas, enfim, Eles vão amanhã ter é dia da aqui, ó. classificação. Eu acho que vocês passam, eu acho dificílimo Vai bem. o Corinthians não passar. Aí o bicho pega Eu depois. também né? Por falar em bicho eu, pegar, eu acho que eu depois fico vem tranquila Cruzeiro. que essa é a sua opinião e não a do Não, eu Portuga. não sou Portuga, não. Fica tranquila, Mas, ó, né? Mas, ó, por falar em bicho pegar, Bento, uma informação importante de Fala. bastidores aí também. Ah. Parece que o pau tá atorando lá entre Osmar Stabile e Romeu Tuma Júnior. Boa, Stabile! Bate o pau na mesa e mostra quem é o presidente. Porque o Tuma aí, todo mundo fala que você era o fantoche do cara. Inclusive na entrega de documentos aí pro Ministério Público, o Tuma não queria que entregasse na mão do promotor. Ele falou, deixa à disposição da justiça, não sei o quê. O Stabile falou, vou entregar na mão do promotor. Tem que bater o pau na mesa, ô Stabile. Viu, Stabile? Mostra quem é que manda essa porra aí. Você não sentou na cadeira do presidente? Não é você que tá hoje aí? Não seja fantoche de ninguém. O Tem Romeu boca Tuma murcha, Júnior né, aí, mano? O Romeu Tuma Júnior que tá muito ligadinho aí com o Duílio, com o Adriano, o irmão dele. Deixa esses caras pra lá, Stabile. Mostra mesmo aí quem é que manda nessa porra. Escancara tudo que tem de irregular dentro do clube. Se precisar expor os caras, exponha. Pô, Já que você tá aí, é o presidente, manda nessa porra mesmo aí, ó. Pega a metralhadora, troca o pente, meu irmão. E metralha quem tiver que metralhar politicamente dentro dessa porra aí. Ô, Manilé, ontem, se puxar hoje lá, né, quanto deve, 645 milhões é a dívida do estádio hoje, atualmente, com a Caixa, né? E entrevista à ESPN, o presidente da Caixa, o Carlos Antônio Vieira, seu parente, disse estar disposto a renegociar a dívida, né, inclusive com uma proposta do banco para uma criação de um fundo de investimento que possibilite ao Corinthians quitar as pendências e ainda obter lucros com rendimentos. Eu não sei como seria essa mecânica, não sei se tem explicação de mais ou menos como Ele seria. explicou por cima ali que a Caixa, né, faria esse fundo, eles assumiriam, inclusive, esse fundo, sendo que o corintiano poderia comprar Cotas. isso, cotas, a partir de R$100. É mais ou menos o que já tentamos, tem a sua diferença, tá? Não é igual, mas a ideia do torcedor adquirir cotas mais ou menos parecida com a questão de que a torcida já tá tentando fazer a doação aí, né, pra vaquinha da Arena. Eu vejo com bons olhos o presidente da Caixa estar aberto a negociar, e eu acho que o Corinthians aí, por meio do Stabile, né, que hoje é o presidente, tem que sentar com ele e conversar sim. Né? Até porque é um problema aí pro Corinthians que tá Senão não gerando... vai fechar nunca, velho. Exato, né? E você fica toda hora preocupado com isso, e aí isso aí já foi uma resposta ao que o Tuma lamentavelmente falou ontem na coletiva, né? Dando a ideia aí de... E legal, né? Assim, acabar legal não não, né? Ele nem foi perguntado sobre isso. Ele falou mesmo de meter Até um porque famoso... a coletiva era pra falar da reforma do estatuto, né? Então... Certo. Tá certo. É isso aí? Muito bem. Já alimentaram lá os meninos, tá tudo com ferro em dia, Ah, não sei. não estão mais precisa com ver. anemia, Eu não Ah, sei, ele tá o fazendo a Charles... reposição. Anemia lá, o tá Charles. Charles resolvendo. fazendo Charlão. reposição Acho que- eu vejo ele hormonal. chupando um fel. eu Todo vi. dia ele pega Chupando um, ferro. Acho que uma ele tá mais grade de portão. coradinho já, Ele tá mais fica coradinho. chupando uma grade de portão todo dia lá. Vai ter que ser de Tem ferro, que ser hein? de Chupando ferro, não ferro, pode ser de né? alumínio, Não não. vai. O Mota né? outro dia que tá com um problema de ferro foi chupar um portão de alumínio. Ah, não. Falando em nem Mota, sabe, olha cadê ele lá. ele? Tá Já o Motinha no ar. Já o Motinha no ar. Os caras- Atenção, galera, vem aí a Oktoberfest de São Paulo Oktoberfest. Vem aí de 19 de setembro a 5 de outubro no Parque Vila Lobos. E ó, a Oktoberfest também criou a sua salsicha. É a Spoffwurst, a maior salsicha. Novidades em relação aos novos Nemer Whites da Neoquímica Arena, existe mais uma proposta na mesa do Corinthians, vou te contar sobre isso, vou te falar também se existe alguma coisa sobre a Betano, se é a Betano que fez essa proposta ou não, vou te esclarecer
tudo. Acho que eu vou direto agora para falar dos Neymer Whites da Neoquímica Arena. Eu abri toda essa história trazendo aquela informação exclusiva, aquela bomba de que o Corinthians estava negociando e tentando buscar novos Neymer Whites ali da Neoquímica, né, do seu estádio corintiano, que hoje se chama Neoquímica. Hypera Pharma, que fechou o contrato com o Corinthians, é um contrato que o Corinthians ganha uns 18 milhões, claro que com juros, tudo, ganha um pouquinho mais, e o Corinthians quer ganhar muito mais do que isso, 70 milhões no mínimo por ano. A ideia do Corinthians é vender, né, os Neymer Whites por 700 milhões por um contrato de 10 anos, tá? Vamos lá, o Corinthians já rejeitou uma proposta que foi muito abaixo, acima do que paga a Neoquímica, mas abaixo dos 70 milhões, e agora pinta uma segunda proposta ao Corinthians, que está na mesa e está sendo analisada. Não tem os valores e nem a empresa, aliás, o Corinthians reluta muito em falar o nome dessa empresa para não atrapalhar as negociações, tá? Mas o Corinthians avança um pouquinho mais na questão envolvendo os Neymer Whites da Neoquímica Arena. Vou esclarecer algumas coisas para você, né, até para que a informação fique redonda e você entenda o que está acontecendo e ganhe um norte para ficar sabendo o que rola sobre a Neoquímica. Primeiro que as conversas com a Neoquímica também não avançaram de forma produtiva para que a empresa aumente aí, né, o valor que ela paga por mês e fique, né, continue com os Neymer Whites, que eu acho, né, que seria a melhor solução e o melhor cenário para o Corinthians, mas isso não acontece, tá? Samir, é a Betano? Não, não é a Betano, tá? Essa proposta que o Corinthians está analisando, está na mesa do Corinthians, eu posso garantir para vocês, tá, com fontes muito seguras no clube, que não é a Betano. Isso não quer dizer que a Betano possa, né, concorrer ou até mesmo, né, ficar aí, né, com o nome, né, da Neoquímica, com o nome do estádio corintiano, que hoje é Neoquímica, e se tornar aí a dona, a detentora dos Neymer Whites da Arena, tá? Por quê? No jogo da NFL, né, numa conversa rápida ali com a diretoria corintiana, um dos donos, né, da Betano, né, falou, olhando ali admirado com o estádio, falou, bem que poderíamos ter o nosso nome aqui, né? E a diretoria corintiana, né, disse ali, inclusive em inglês, tá? Foi essa conversa, né? Um dos donos que estava ali da Betano, né, falou em inglês, né? E a resposta, né, do presidente corintiano Osmar Stabile foi em inglês, falou, pode ser, estamos, né, abertos aí a todos os interessados. Da Betano não passa disso, tá? Um comentário ali, que pode ter sido um comentário superficial, ou pode ter sido realmente um início de uma paquera e de algo que possa surgir lá na frente. Mas hoje mesmo não dá para se empolgar com a Betano, porque o que existe de verdade, que eu posso garantir para vocês, é isso, né? Uma cantada em inglês, né, no jogo da NFL, ao presidente corintiano, que respondeu em inglês também, tá? Que, enfim, pode ser, estamos aí, aberto a qualquer tipo de proposta e conversa, tá? Mas não abriu negociação e não teve, e muito menos proposta. O que eu apurei é que antes da Esportes da Sorte, né, a Betano foi ao Corinthians, e aliás, eu já havia trazido essa informação para vocês na época com exclusividade, e fez uma proposta ao Corinthians, mas que foi abaixo da proposta da Esportes da Sorte, por isso, né, hoje ela é, né, aí a patrocinadora master do Corinthians, né, atualmente, inclusive, ajudando nas negociações e na contratação de Memphis Depay, tá? Então o canal Café do Setorista esclarece para você o que pega em relação a Betano, Neymer Whites, Neoquímica Arena, tudo para você na temperatura certa. O Gustavo Henrique renovou o contrato com o Corinthians, ele tem uma proposta do Oriente Médio, tá? Uma sondagem que se torna proposta só se ele falar que está interessado, mas ele não está. Priorizou o Corinthians, renovou o contrato com o Corinthians, e havia também 3 clubes do futebol brasileiro, tá, interessados aí no seu futebol, inclusive, né, com proposta oficial, inclusive clubes que procuraram o Corinthians, tá? Fluminense e Santos são um desses, né? E o Grêmio também, né, que fez uma sondagem. Não sei se chegou o Grêmio a fazer a proposta oficial, mas no caso de Fluminense e Santos, sim. Mas o Corinthians acelerou, tomou a frente do negócio e inclusive acelerou, né, adiantando a renovação contratual do Gustavo Henrique por um contrato aí de 2 anos, já que era mais ou menos o que os clubes estavam oferecendo para o Gustavo Henrique. Ele acabou priorizando o Corinthians. Existe hoje ainda a proposta na mão ainda do Oriente Médio, mas duvido muito que o Gustavo Henrique aceite, porque essa proposta também, ele já tinha essa proposta, né, essa sondagem, antes de renovar o seu contrato com o Corinthians, e já priorizou a renovação com o Sport Clube Corinthians Paulista. Então o Coringão aí, né, pelo menos ganhando uma aí no mercado, ficando com o Gustavo Henrique em meio aí aos interessados, né, no jogador, no mercado da bola, inclusive rivais do futebol brasileiro.
Comenta aqui embaixo e me fala essa situação do Gustavo Henrique. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal aqui Nação Corintiana, aperta o botãozinho hypar aí também, curta aí, assim você nos ajuda demais, beleza? Pessoal, essa confusão que tá dando aí política, né, parece que o Osmar Stabile tá certo, né, se opôs em relação ao que o Romeu Tuma Júnior disse, cara, porque pegou mal pra caramba, né? Porque ele disse isso através de um canal oficial do Corinthians, né? Numa coletiva oficial, com a bandeira do Corinthians. Uma coisa é se o Romeu Tuma Júnior tivesse se expressado, mesmo assim seria um absurdo, né? Mas se ele tivesse se expressado pelo Instagram dele, por exemplo, seria muito diferente. E pegou mal demais. O Corinthians, né, cara, que já fica todo mundo zoando dessa fama que não paga, o cara vem publicamente, né, numa coletiva oficial e fala pra não pagar. Cara, pra você ver, aí ninguém entende por que o Corinthians tá na situação que tá, mano. É por causa de pessoas como essa, que está no clube 20, 30 anos, velho. E não vai mudar, mano. Enquanto... ele falou ontem muito de reforma do estatuto, né? Eu duvido, velho. Não é que eu tô jogando contra. Você acha que um cara desse vai aprovar uma reforma lá? Ai, não é ele. Tudo bem, mas, mano, ele é quem orquestra, velho. Você acha que ele vão aprovar mesmo uma reforma lá no estatuto? Ou vão trocar só, mano, S por 2S, não vai mudar quase praticamente nada. Desculpa o exemplo. Mas é difícil, velho, é difícil. Vamos olhar pra dentro do campo, amanhã tem Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians precisa passar jogando em casa, ter que jogar jogo da vida, não adianta vir na soberba, time de segunda divisão, que vai se complicar. E o Corinthians adora se complicar em jogo assim. Então, o Timão precisa fazer uma ótima partida amanhã também, passar e ir para a próxima fase da Copa do Brasil, que vai ser disputada somente no final do ano, por conta da data FIFA, lá das datas, foi jogado para o final do ano. Mas é isso, pessoal, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, curtir e hypar o vídeo aí, assim você nos ajuda demais, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!